YouTube do jornal O Alto Jacuí. Nosso convidado de hoje veio de Selbach e vai falar um pouquinho aí das suas memórias, suas conquistas, as amizades que ficaram e, evidentemente, aí o que o futebol, o futsal, a bola lhe proporcionou. Nós estamos no ar para um timaço de apoiadores culturais. Conosco o Empório de Ferragens TK. Você precisa, a gente tem. Também Coprel Telecom, internet para tudo o que você imaginar. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. Copeagre, semente de um novo tempo. MB Farmácias, seu bem-estar sempre em frente ao Monumento do Imigrante no coração da cidade. Cicobi Crédito Itaipu, na rua Tiradentes, mais que uma escolha financeira. Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Exata Análises Clínicas, estrutura moderna e confiável para realizar seus exames com sala de espera para gestantes, 3 salas de coleta e Espaço Kids. Conosco também Delta Sul, faz mais para o cliente, sua casa como você sempre sonhou. Vence tudo, agricultor, seja na lavoura familiar ou no grande campo, a Vence Tudo tem o implemento certo para você. Acesse vencetudo.ind.br e conheça a linha mais completa do Brasil. AMZ Grãos, na hora de colher e armazenar, confie em quem entende do assunto. A AMZ Grãos opera o silo de Ibirubá, uma estrutura com 64 células de armazenagem que garantem a qualidade do cereal. Do plantio à colheita, o seu grão seguro, em boas mãos. E Mecânica Ristoff, tradição, confiança e experiência de 40 anos em mecânica pesada. Renato Ristoff e Filhos. Rua 3 de Outubro, bairro Odila, em Ibirubá. E a gente vai apresentar o nosso convidado da tarde de hoje. Vem de Selbach e tem aí uma história muito bacana, sem dúvida, para repartir conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo seu sim. Gilberto Jorge Dupont. O Gil. Tudo certo, Gil? Boa tarde a todos os ouvintes, né? Especial aí a você que me convidou, né, André? E também agradecer, né, a oportunidade que tu me dá aí para contar algumas histórias verdadeiras ou não, né, do futebol. Mas em si, o futebol me proporcionou muitas amizades, né, desse Rio Grande afora aí, principalmente em Ibirubá, né, que eu sou natural de Selbach, nasci lá, então me criei lá praticamente, comecei a minha vida futebolística lá em Selbach mesmo, e depois aí, graças a pessoal, principalmente aí, pessoal do Juventude que me deixou um pouquinho mais, não famoso, né, porque famoso tem que ser da TV, né, mas a gente é conhecido pela região aí e fico muito contente, né, porque o futebol em si, ele proporciona muitas amizades, né, e eu sempre fui um cara muito... além de tudo, dentro do campo, eu fui sempre amigo, nunca fui um cara que, de alguma maneira, tentou prejudicar o adversário, então eu acho que mais é por isso, né, que eu me dei bem no futebol e como um jogador varziano, né, eu acho que eu já estou com 60 e pouco, né, então eu acho que para mim a amizade que eu consegui conquistar nesse espaço aí foi muito importante. Que legal, Gil. Ótima introdução e a gente agora começa aí a nossa pauta. E, evidentemente, nós tínhamos aí agendado uma novidade para hoje e não deu para fazê-la, né? Que seria uma entrevista em dupla. Isso. Que o Baú do Esporte vai estrear essa configuração, né, de entrevistas em dupla para que as histórias fluam, né, conforme a memória de cada um dos convidados. E o seu companheiro de zaga de muitos anos, né, o Marcão, de Fortaleza dos Valos, estava confirmado até ontem, e ontem surgiu um imprevisto, ele teve que desmarcar esta agenda, né? Mas não vai faltar história para a gente contar. E eu começo te perguntando quem é o Gil, né? Da onde surgiu, nasceu aonde, filho de quem, tem irmãos. O que você lembra da tua infância até os 10 anos de idade, Gil? Na verdade, eu nasci em Selbach, mas no interior da Santa Terezinha. Hoje, a equipe de futebol do Harmonia, que é de lá, né?
Ele nasceu lá e até o último ano foi campeão no Municipal. Harmonia de Santa Harmonia Terezinha. de Santa Terezinha. Eu fui treinador da Harmonia ano Olha passado, só, né? hein? Mas eles são... E daí, na verdade, a gente ia... O fim de semana só tinha futebol. Então, quando tinha jogo, a gente ia lá participar. Aí, depois de um tempo, com uns 10 anos, eu fui morar para Selva. Nós fomos... A família toda foi, né? Então, tem eu, meu pai... Foi eu, meu pai o meu pai era professor lá na Santa Terezinha. Então, Sim. depois fomos para Selva lá. O pai continuou trabalhando um pouco. Depois foi para a cidade, também trabalhar na Cotrisóide, mas trabalhou muito tempo lá. Aí eu tinha um irmão, nós éramos em 7, né? Então, um irmão meu faleceu de uma doença, de 33 anos. Então, tenho mais 5 irmãs, mais eu. Mas me criei lá na cidade de Selva, assim, jogando nas peladas, nos campos, né? Que ano você nasceu, Gil? Eu nasci em 63. 63. 1963. Tenho 62 anos. Olha, e tu tá conservado, hein, cara? Mas eu corro devagar e sempre não faço muita força. Se cuidou, né? Mas isso eu acho que muito é genética também, né? Como diz o outro, assim, se respeitou a tua genética, na verdade, tu tem que, se tu quer ser um jogador, um atleta, tu tem que se doar também. Eu tenho meus 2 guris, vou falar para vocês aqui. Os meus 2 guris tiveram mais oportunidade que eu, que o mais velho é o Michael, ele estava lá no Santa Cruz com 17 anos. O Jean estava lá no Ipiranga de Erechim também com 16 ou 17. Então o Jean deu um problema que ele pegou o quartel, depois estourou o joelho, daí não pôde mais jogar. E o Michael não quis jogar. Então, a oportunidade que eles tiveram, eu não tive, assim, no profissional. Mas eu não vou dizer que eu também... eu acho que se eu tivesse vingado ou não, eu ia saber. Mas, a princípio, assim, lá em Selva, daí começamos... O primeiro campeonato que eu joguei foi no Carnarinho. Tempo eu não me lembro se é em 79, 80, mas, afinal, nós fomos campeão lá. Daí... Primeiro campeonato você já foi campeão? Que eu joguei no time de cima. Aí depois do outro ano nós fomos pro Guarani, eu e mais um outro rapaz lá, o Gilmar. Aí fomos campeão lá também. Aí depois, claro, naquela época o Cacique era muito bom, o Bela Vista, o Corinthians era bom. Na verdade não tinha time ruim, porque hoje tu vê jogador aí, são raros, tu conta no dedo quantos são bons, não. Agora, antigamente era mais os jogadores parece que eram melhores e eram mais aguerridos e mais, tipo assim, eu digo, eles usavam mais aquela, eu vou dizer assim, a raça do próprio, era um futebol mais sanguíneo. Mais sanguíneo, mas também jogadores de qualidade. Eu vou te falar assim, em 1983... A SASI formou um time de juniores e nós fomos campeão estadual. Desse time que eu me lembro hoje, assim, que um dos melhores jogadores foi o Mauro Zanata. O Mauro... você teve nessa geração aí, então? De 83, nós fomos campeão estadual. Então, mas tinha vários outros, né? Uns até são falecidos, que nem o Claudir Hartmann, o Jorge Quinot, o Jaime Binsko, que também faleceu. Outro... Eu não me lembro assim de cabeça todos, mas em si era um time bom. Mas era porque nós vivíamos fim de semana, dia de semana, ia jogar bola nos potreiros. Então só tinha isso porque não tinha outra coisa. Não tinha celular, não tinha bar, não podia ir porque era de menor, era proibido. Então a gente ia nos campos de futebol. Você começou com quem? Quem foi o teu primeiro professor pro futebol? Quem escolheu a tua posição em campo? Na verdade, o início de jogar mesmo, eu jogava no Morisco. No Morisco, o time do falecido Chacrão. Daí, mas eu era franzino, era pequeno. Eu acho que por isso que eu não fui coiceiro, porque eu era muito fraco. Sim. Então hoje eu chamo coiceiro o cara o zagueiro que é forte. Mas como eu era muito franzino e fraco, daí o que eu tinha que... Então eu tinha que usar outra artimanha. Então eu procurava sempre me adiantar do atacante, porque se eu batia com ele, eu caía para trás. Então era difícil. E daí isso me proporcionou assim
uma qualidade que de poucos zagueiros que tem, que eu não era um cara rígido, mas eu era mais habilidoso, né, para jogar. Mais Não, técnico, não que, né? mais técnico, exato. Não usava força física. Não tinha. Eu até hoje sou magro ainda, então eu não tinha força para bater nos caras. Você é um Jeromel, assim, comparando com o zagueiro do Grêmio. Na verdade, eu me espelhei no Mauro Galvão. E ele é colorado era. Me espelhei nele porque ele era um cara muito técnico, mas ele também era um cara que não dava pontapé porque também ele não era forte, né? Não, tipo assim, um cara mais técnico mesmo, e daí eu tinha tipo um espelho nele. Então, mas eu sempre procurei me cuidar fisicamente. Tipo, sozinho, eu corria hoje eu vou correr até o trevo, hoje eu vou correr no campo. Então, a própria vontade da pessoa é importante. E outra coisa muito importante é o seguinte: o dia que tu tiver com preguiça e cansado, tu deve correr. Porque daí tu consegue se preparar melhor do que no dia que tu tá, não, hoje eu vou correr. Ah, hoje eu tô cansado, hoje não vou. Isso, a neurociência explica, né, Gil, que você tem que educar o teu cérebro. Exato. Então, quando ele não quer, tu tem que fazer ele querer. E quando tu tá com cansaço físico um pouco, na primeira, tipo assim, eu ia muito correr no campo, ao redor do campo. Então, as primeiras 2, 3 voltas parece que tu vai morrer, né? Mas o que acontece depois o teu corpo vai se soltando, então tu consegue dar mais tempo de preparo, correr mais do que quando tu tá... Porque às vezes tu tá tranquilo, vou dar uma corridinha, isso não é importante. Eu acho que assim, tu tem que se doar primeiro, né? E depois tu tem que ralar. Não adianta tu correr, hoje eu vou correr, amanhã eu não vou. Não, tu tem que fazer uma sequência, né? Eu não sou preparador físico, nunca fui, né? Mas pela história que eu tenho, assim, que eu convivi com a muito... famosa constância. Exato, tu sempre tem que ter. Né? E daí forçar, né? Forçar. Gil, muito jovem, então você considera a tua estreia com quantos anos? Eu com 18. 18 anos. 17 a 18 anos eu já fui campeão municipal. Aí foi no Guarani, depois no Canarinho, depois foi no Guarani. Daí depois uma série de outros que eu não fui. Daí depois eu vim jogar no Atlético do Arroio Grande, no Municipal da 2ª Divisão. Aí no primeiro ano o Atlético tinha um campo lá embaixo, não é hoje, é mais numa baixada lá, jogamos de fora, eu e o Mauro Zanata, me lembro. Mas daí não conseguimos, não fomos. E no próximo ano, aí eu na verdade não me lembro certo, mas afinal é uma história bem engraçada, que o Atlético na segundona nós tinha feito um baita de um time, mas um time até o Lucas Bugrão e mais um pessoal que estava jogando, que eu me lembro assim. Aí nós jogamos na semifinal com o Botafogo da Linha 5, que nós acho que ganhamos de 5-0 deles. Aí fomos para a final, aí durante a semana, o negócio é o seguinte: vocês perderam os pontos, mas por quê? Que o Lari era treinador, o Lari Grau, e ele podia só trocar 5. E ele trocou 6. E ele trocou 6 jogadores, daí perdemos pontos. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e foi muito cômico até. Vou dizer cômico e trágico, né? Porque nós estávamos na final e o nosso time certamente ia ser campeão, que era bom time. Aí o que aconteceu durante a semana, o Lari trocou 6 jogadores em vez de 5. Aí perdemos pontos, que vamos fora. Isso foi uma coisa assim, até cômica, uma história assim, marcante. Daí, mas daí no Atlético do Arroio Grande, que eu comecei, como os jogos eram aqui no campo do Juventude, então eu me destaquei bastante, assim, como zagueiro, porque a gente tinha vários zagueiros aqui. Então eu me lembro assim que um dia chegaram ali em casa, que eu morava, daí eu morava em Ibirubá, uma época a nossa empresa que eu trabalhava no Chima Revenda aqui, daí eu trabalhava lá e aqui. Aí eu me lembro, uma noite chegou lá o Capão e o Nelson Nicolotti. Na verdade, o Nelson, quem me trouxe para o Juventude foram o Capão e o Nelson Nicolotti. Mas o seu Nelson, que eu tenho aqui um profundo, né, carinho por ele, porque ele que me trouxe para o Juventude de Birubá naquela época. Então, eu me destaquei num jogo ali, ele veio, daí vieram ele e o Capão em casa, daí, tu não quer jogar no Juventude. Mas Deus o livre. Jogar no Juventude era a mesma coisa que um cara me pediu hoje, tu não quer jogar no Grêmio, no Inter. Antigamente era a diferença do Juventude para outras equipes, tanto é que depois de um tempo o Juventude fazia Peneirão aqui, status. Era jogar no Juventude, e hoje não é porque terminou o Amador, né?
Mas o histórico do Juventude contava muito regionalmente e também no estado, né? Então o Juventude era respeitado. Mas para dizer assim, então quem me trouxe para o Juventude, aí depois eu comecei a joguei no São José, fui campeão em 2003, 2008, eu não me lembro certo de datas, né? Mas eu acho que 3 vezes nós fomos campeão no São José, eu acho. Aí eu acho que no Juventude, se eu não me engano, eu joguei 10 anos, 10 anos a fio. Então De que ano você inicia até que ano, mais ou menos? Devia ser... 90 eu devia ter no Juventude, eu tinha uns, acho que 26, 24 anos, deve uns... Em 1995, eu não tenho certo na memória, assim. Quando você estava ali, estava o Quito iniciando. Não, o Quito já era um pouquinho depois. Eu jogava, Darlan, a equipe era tipo eu, Marcão, Darlan e o Joãozinho e o Borchardt de zagueiro. Aí era o alemão, o Canja, o Mancha, falecido Mancha, eu acho. O Mancha, daí o Marlinho, o Chiquinho, o Suca e o Lucas, o Bugrão que chamamos. Essa é a nossa equipe. Mas o Buchaco, também joguei com o Buchaco uma época, né? Também que ele era da turma do Juventude, o Jorginho lá de Colorado. Daí, vários. Goleiros? Goleiro Roberto. Tá louco esse Roberto? Deus, até hoje ele charopeia e faz folia com o homem. Mas o homem era um goleiro. Ele era um goleiro. Era bom goleiro, né? O cara aplicado também, né? Roberto Reire. Também joguei com o pai do Fábio, o Rockenbach, que veio uma época jogar aqui, o Joá, né? E daí, Juarez faleceu esses tempos. Também era uma história que, como eu morava em Selva, e ele vinha, não me lembro se era o Pé de Bruxa ou quem vinha de Soledade, o Juventude contratou eles, daí eles vinham com uma Kombi mal e mal andava. E eu me lembro que ele me pegava no trevo de Selva para nós vir treinar aqui, daí nós treinávamos e na volta ele me deixava no trevo lá. E daí ele dizia assim para mim, eu não vou te levar até lá embaixo que a gasolina da Kombi só dá 10 Soledade. Uma Kombi velha, hoje o cara, né, o Fábio era um guri naquela época, né? Então o Fábio hoje, né, é um cara famoso. Ganhou o mundo aí, Ganhou o mundo, né? Então essa história aí Gil, é interessante. A gente quer já atualizar as participações ao vivo aqui, o Vanderlei Santos de Souza, o Vande. Boa tarde, meus amigos. Um grande abraço, meu zagueiro campeão no São José. Uma pessoa sem palavras para agradecer. Um caráter enorme. Está na história do São José. Tenho muitas histórias com esse amigo. Também no Juventude. E o Vande pede para você contar das físicas que o Wilson Almeida fazia no módulo esportivo. Era puxado? Não, isso era, tá louco. Aí tu tinha que pular por cima da corda, por baixo, e daí um dia eu, ao invés de foi por Parecia cima... Parecia um campo de quartel? Não, era. E daí um dia eu disse, não, eu vou por baixo da corda. Daí os caras deram risada, porque eu tava bem, né? Ao invés de pular a corda, eu larguei por baixo. Eu disse, não, o bicho tá bem. Mas o Wilson era um cara também, né? Um treinador, um cara, ele não era muito... Tipo assim, ele não tinha conhecimento, assim, vou dizer assim, não era um cara muito profissional, mas ele tinha, né? Ele tinha as táticas dele e dava certo, né? Então... Né? As estratégias dele. Né? E daí outros treinadores que eu não me lembro, assim, mas foi, né? E ele parecia lá um quartel lá, não tinha, mas Deus, depois do treino não tinha que correr mais umas voltas, não, às vezes não dava. Cara, não Como é que foi a tua chegada no São José? Quem convidou você? Que contato foi feito? O São José foi o Vander. O Vander, grande figura. Através do Juventude, daí você ficou... Isso. Mas o Vander, eu tenho uma amizade, ele me chama de irmão, a gente é quase que nem irmão, mas ele é um cara muito legal, cara. Eu, no São José, o cara... Ele sempre me corneteava porque eu tinha uma motinha, então o jogo era sábado de tarde, domingo, daí eu vinha com aquela motinha lá e daí eu chegava sempre na hora do jogo, quase faltando 5 minutos para começar o jogo, eu chegava. Aí ele dizia, mas homem, o que tá fazendo? Não, mas é que eu às vezes eu fazia alguma coisa de tarde, daí o jogo era 3h30, daí eu vim de lá aqui. Mas o Vander é um cara muito especial para mim, cara. Ele me deu moral, né? E um cara sempre, prestativo, tudo, e eu sempre tive muito respeito pela pessoa do Vander também, do Capado, todo mundo, né? Mas ali no São José a turma era... Primeiro ano que você assina pro São José, já fica campeão? Como é que foi essa temporada? O que você lembra? Que time era esse? Mas, cara, se eu te falar, como o São José tinha vários
vários times, então eu não me lembro, mas eu me lembro de uma história assim que veio aquele pessoal lá de fora jogar ali, de Nova Petrópolis, olha não sei o que lá, daí, e aquela vez era eu não tenho certeza, mas o tipo jogava o Gris, o Paulo Gaúcho, aquela Era liberado. boleirado toda, né? Então, mas eu acho que aquele ano, eu não sei se foi 2002, 2003, assim. Mas os times em si, todas as equipes eram qualificadas. Mas aqui em Birubá tinha mais jogadores. Que nem hoje o que acontece, tem muitos jogadores de fora, mas os de Birubá são limitados, porque talvez é que nem aquela história de Selva, antigamente eram muitos jogadores bons na cidade, hoje já não são tantos. Por quê? Por causa que eu falei. São safras, né? São épocas. O pessoal não se dedica, tudo. E aí tem aquele espaço entre idades que não vem, não se desponta ninguém. Mas daí começa depois de novo, uma época, então começa de novo. Mas eu acho que assim, a questão das escolinhas que tem aí, isso também ajuda bastante, porque a escolinha ele começa a formar jogadores até 14 anos, 13. E desses 14 até os 18 ou 20, que é aquela margem, daí falta jogador. Por isso que também o pessoal se preocupa com o jogador de fora. Naquela época, no Ibirubá tinha mais times, né? Mais jogadores, né? E bons também, jogadores de qualidade. Então hoje talvez não tenha mais por causa que aquela entre safra ali ficou para trás, né? Então seria importante. Título no São José te marcou. Esse com certeza. Ah, sim. Tá. Foi mais de um? Eu acho que foram 2, se não me engano, 3. Pá, cara, eu até eu falei um dia pra ti ali que convida mais alguém pra nós trocar umas ideias. Tu lembra de alguma final? Da final? São José contra quem? Da final do São José, nós jogamos com o Triunfo, acho que lá no campo lá no módulo. Uhum. Daí eu acho que a final, essa foi uma das. Daí aquela que eu falei, que né, era o Paulo Gaúcho, o Gris, mais uns jogadores aí que eu não me lembro agora o pessoal dos outros. O que tu marcava, tu lembra então? Que eu marcava, tá louco. Não, mas eu assim, tu era o da caça, né? Eu era o quarto zagueiro, então eu sempre era o cara que dava o primeiro combate, né? O zagueiro da caça, né? Então, mas como eu falei para ti antes, eu tinha um pouquinho mais de habilidade, né? Então dificilmente eu fazia uma falta. Eu vou te falar uma coisa, eu não me lembro se eu fui expulso alguma vez em Birubá como zagueiro. Eu me lembro uma vez que eu fui expulso, que eu tomei um coice isso era antes era quando eu jogava no Atlético, que o cara me deu no tornozelo, que o cara sabia que estava machucado. O cara sabia que estava machucado, maldoso. Eu não vou falar quem foi, mas o cara sabia que me deu um pontapé no tornozelo sem bola, daí eu me lembro, o Schuma era juiz e disse, tá louco. Daí eu xinguei o Schuma, ele me expulsou. É a única vez. Mas eu, por ser expulso, por ter dado uma sem bola no cara, eu nunca fui. Eu tinha, tipo assim, porque nem eu falei, como eu era fraco, não adiantava dar coisa que não dava nada. Então eu me preocupava em me adiantar do atacante e esperar o cara definir, porque eu também, uma época do Juventude, do São José, a gente fazia academia, então isso ajuda bastante. Não só academia, isso não resolve. Tu tem que fazer academia, fortalecer a musculatura, mas fazer treino aeróbico também. Larga. Eu fazia, pulmão. Eu fazia, chama o circuito, num campo, um lado tu troteia, tu caminha não, troteia mais, depois tu aumenta, na última tu dá o pique total. Depois a mesma coisa, mas tu faz 10 desse aí pra tu ver. Se tu hoje, eu acho que eu não consigo fazer 2 ou 3, né? E a gente fazia 10 ou mais até. Então, e daí marcava tempo também. Né? Rodrigo Refati manda um abraço para você, diz que você construiu uma história maravilhosa com a camiseta do Juventude, caráter invejável. Abraço aos amigos. O pai do Rodrigo também, tá louco, um homem muito, na época do Juventude, a diretoria dele, né? Deles em si, o Juventude tinha uma diretoria fantástica. Não desmerecer os outros, mas eles eram diferenciados, porque eu acho que eles tinham tipo uns 15, 16 entre diretoria e conselheiros e tudo, e o pessoal que ajudava ali. Então ali era fácil deles montar
um time assim, fácil eu não vou dizer, teoricamente falando, mas eles tinham um pessoal que era tipo doado ao Juventude, né? Então eu sei que o pai do Rodrigo, aí tinha o seu Hernani Bom, que eu me lembro, né? O Nogueira, daí e assim vai. Também falar nomes, talvez até a gente se deixa algum fora ficar ruim, né? Mas que eu me lembro assim agora, no momento, se eu vou pensar mais tempo, eu vou lembrando mais pessoas. Mas eu quero dizer assim que eles foram muito legal. Tipo, tá louco. Carutes também mandou um abraço para você, um zagueiro campeão pelo Zequinha, pessoa fora de série sucesso. Dilamar Padilha, esse tem história para contar sobre futebol e jogava muito, meu amigo Gil, diz aqui o Dilamar. Bom goleiro o Dilamar também. Vanderlei Lise, grande amigo, jogava muito, abraço. O Evaldir Dreschklein, o alemão, grande zagueiro, baita jogador, mas bom diretor de esporte que Selba já teve. Também fui. Né? O melhor. Você foi coordenador do DMD lá. 8 anos. 8 anos. Eu, na verdade, fui daí quando eu já estava lá na finaleira, fui convidado pelo Cláudio Bartoli lá. E naquela época lá tinha trocado o pessoal o partido político, um outro ganhou, daí eu fui convidado porque eles, tipo assim, não tinham um cara, tinham 2 caras que eram para ser e não quiseram. Daí, como o Cláudio Bartoli era muito meu amigo, ele me convidou, mas daí eu disse, não, mas eu tenho uma oficina mecânica de linha leve lá em Selma, né? Então eu disse, não, mas eu não posso largar a minha oficina, que é o meu ganha-pão. Aí eu disse, e o salário, na verdade, de coordenador de esporte não é hoje. Eu vou te falar uma coisa, hoje se um coordenador de esporte ganhasse 20 mil, eu estou falando assim hoje, não seria injusto, porque o que ele se incomoda e leva as coisas no peito e aguenta desaforo e tudo, e tem que aguentar porque é um cargo público, né? Mas infelizmente tu tá lá, tu tá aí para aguentar, não adianta. Então, como eu fui lá, eu disse, eu só posso de noite, né? Então, daí, não, o outro que era coordenador antes também, ele só ia de noite e fim de semana. Então, daí eu consegui, né? E daí fui indo. No fim, o pessoal gostou. Até nas épocas lá que eu era coordenador do esporte, eu trazia o Vaden, o Leandro Vaden hoje. Uma época ele passava por aqui e vinha me visitar ali. Deu uma amizade que consegui cultivar com ele várias vezes. Até na final de Não Me Toque, que ele veio uma vez, ele veio aqui em casa, aqui na minha casa, em Selma, num domingo. Nós almoçamos ali em Selma, daí ele disse, tu vai junto lá comigo, lá em Não Me Toque, lá. Vou contigo. Daí foi até engraçado, porque chegou no intervalo, foram pagar ele, né? Daí ele disse, dá pro Gilberto o dinheiro lá, daí me deram 3 mil e pouco naquela época lá na mão ali, e eu tava junto com ele lá do campo, lá, mas não, fora isso, mas era um cara muito legal, e que nem eu conheci ele muito, tipo, depois a gente teve um contato, até hoje tem, né? Então ele foi um cara que eu trouxe para Selva. Daí o Daronco, ele quando ele era árbitro de segunda divisão, ele era de Santa Maria. O Daronco é natural de Santa Maria. Daí eu também trouxe, mas não sabendo que hoje ia ser famoso. Eu trouxe, eu precisava, porque no meu tempo era assim, como eu tinha uma preocupação com o resultado do jogo, eu ia lá na prefeitura, no prefeito, dizia, eu quero, hoje vai ter esse tal jogo nas finais, semifinais, que aí eu preciso uns árbitros bons. Aí os caras, não sei o que, não adianta, não é por não pegar, não é por valorizar e não desmerecendo os daqui, mas o que acontece? Eu trouxe um árbitro um dia que o árbitro foi embora, eu paguei ele, até hoje ninguém sabe o nome do cara. Por quê? Porque ele apitou o jogo. Passou despercebido. Tá aí o Daronco, então, também veio de lá, daí apitou um jogo ali, daí depois ele foi criando uma fama, né? E hoje é o que é, né? Mas ele apitou em Selva também, o Daronco. Legal. O Mimi Godoy também, grande Gil, foi meu jogador, gente boa, super campeão no Florestal, diz o Mimi aqui. Tá também ligado conosco aqui a Elisângela e o Leanderson Baques, boleiro dos melhores, grande Gil, baita ser humano, trabalhador e muito sério, jogou demais. Jogador como ele hoje seria profissional. Forte abraço. Que achou, hein, Gil? Mas daí eu digo assim... Torcida falando aí que você seria profissional. Que nem no nosso tempo, eu falo assim sempre, no meu tempo e do Mauro Zanata, que nem o Jaime foi profissional no Índio de Santa Maria, o Mauro Zanata foi fazer teste no Grêmio
Eu sei, um dia tu pode falar com ele, se tu falar, ele vai dizer a mesma coisa. Ele foi um teste no Grêmio e ele passou no teste lá. E daí o que acontece? O que ele ia ganhar lá não valia a pena dele ficar lá do que trabalhar com o pai dele. Ele tinha depois que ele começou a loja, que é a Amazon, hoje é uma grande loja, uma rede grande, né? Mas ele também foi lá no Grêmio, lá fez o teste. Que nem se eu fosse hoje, com certeza o Mauro ia ser ganhar 1 milhão, ia ser um meia-direita, tipo, qualquer um ganhando 1 milhão e pouco. Eu também ia ser um menos aquele do Grêmio, aquele que não joga nada, que é um piazão, que eu acho que ele ganha uns 300 mil, mas hoje eu digo assim, mas eu sou um zagueiro mediano que ia ganhar uns trocos bons, né? Mas naquela época não tinha como tu. Não adianta. Era mais viável tu trabalhar por aqui do que jogar futebol, porque não rendia nada. Tanto é que tu vê esses jogadores antigos, né? Isso são tudo pobre. Pobre, tu olhar hoje, mas ganhar hoje 1 milhão de reais por mês, isso não existe. Se a gente olhar o futebol como um todo, né, é 3% dos jogadores que conseguem ganhar mais de 100 mil por mês. Sim. O resto dos 97 para baixo ali, é todo mundo brigando por 5 mil, por 10 mil, né? E é isso, é lutado o negócio. E daí, se tu ganhar 5 mil hoje, tu pega numa empresa que tu é um cara bom, tu ganha 5 mil. Não sei se tu é e faz uma carreira, né? Mais extensa, porque o futebol ele vai te dar esses 5 mil ali por 10 anos. Daí já era. Né? No teu auge depois, você tem que ver o que vai fazer. Mas está aqui o Edson Pedrotti, o Quito, mandando um abraço para você. Forte abraço ao ídolo, Gil. Quito é diferenciado, né? O Quito eu vou dizer assim, o Quito, já que ele está aí, né? Ele está ouvindo nós aí. O Quito, eu acho que hoje no futebol, ele faz a diferença ainda, né? Que para o lado bom, né? Porque a gente às vezes faz a diferença para o lado ruim, né? Mas o Quito tem muita habilidade. Ainda ele é habilidoso e ele pode jogar com qualquer. Eu acho assim, o Quito hoje joga com qualquer time, em qualquer time, com qualquer jogador. Ele não perde para ninguém. Que nem para nós já é diferente, né? Porque eu já não tenho mais velocidade, tudo assim. Mas o Quito é um cara muito... E também se cuida, né? Não sei se tem mais um outro por aqui que tenha a qualidade do Quito, mas... drible, né? Drible curtinho. Ele é um cara que joga, sabe jogar. E também pesa 50 quilos, né? Daí não tem muita carga. Ito Ceruti também está nos acompanhando. Grande Gil, craque. Muito caráter, diz aqui o Ito Ceruti. O Vanderlei aqui, o Vandi, lembra que o São José ganhou do Águia Branca em 2003. Esse foi o título, então. Você estava nesse elenco aí, né? Sim. Aquele Águia Branca era um timaço, né? E o São José também um timaço. E aí o São José conseguiu uma final épica aí, né? Por isso que eu digo, a gente não tem a memória, na verdade foram muitas viagens, muita história de viagens também que foram fantásticas. Isso é inexplicável. Matheus Fritzen, esse aqui tu conhece, né? O Guasca. Goleiro. Gente boa demais, grande profissional, diz ele aqui, conhece o antigo do futebol, né? Diz o Guasca. Não fui profissional, mas não me arrependo também do que eu fiz, estava bom demais. O Guasca viajava com a SAS aí, era uma atração das viagens. Né? Eu acho que não sei se não está hoje ainda. O pessoal pedia se o Guasca tinha entrado, não tinha entrado, era uma farra, né? Era uma farra. Cláudio Miro dos Santos, o alemão, grande zagueiro, aprendi muito com esse cara. Abraço, amigo. Olha aí o eterno alemão. Lateral esquerdo. Muito bom. É da nossa época, alemão. Esquerdo e direito também, o homem. Ele jogava esquerdo, ele era ambidestro. Daí. Então ele jogava dois lados, mas ele jogava na esquerda e o Jorginho na direita. O Jorginho Pazinato também, grande lateral. Que time é esse? Do time do Juventude. Do Juventude. Do Juventude. Ele lateral esquerdo e o Jorginho. O o Mancha também era, mas o Jorginho Pazinato era cara muito... E velocidade ele tinha, né? Que legal. Um gringo forte. Stella Maia, quem era o técnico desse time? Do Juventude aí? Na verdade, uma época era o Piazza. O Piazza, daí tinha o Vandão lá de Santa Bárbara também. O Vandão. O Vandão era de Santa Bárbara. O Vandão também foi coordenador de esportes lá, né? O Vandão. Eu acho que foi,
E agora o outro não me lembro, não me recordo quem é que mais foi. Stella Maris Gobi diz aqui, grande amigo Gil, pessoa de bom coração e apaixonado pelo esporte. Abraço aí. Sogra do Jean. Sogra do meu filho. Alcir e a Claudinara Dirins. Grande Gil, baita zagueiro. Joguei contra vários campeonatos em Selbach. Eu jogava no Corinthians da Bela Vista e você no Morisco e no Canarinho. É isso aí. Forte abraço. Fábio Lemes também manda um abraço, Gil. Grande pessoa, um grande jogador, diz aqui o Pança. Bruno Seger também está nos acompanhando aí. O Bruno diz aqui que você jogava o fino da bola. Tá lá em São Paulo. Em São Paulo. Mandando um abraço pra ti. Valeu, isso aí. Valeu, Bruno. Michael Rabi também, gente boa demais. E baita zagueiro, um abraço. Quem está nos acompanhando aqui, o João Arthur Deckman. Uma pergunta. Você jogou no Guarani de Linha Floresta, Selbach, no tempo do Jaime, do Carlos Binsfeld? Sim. Fomos jogou? Campeão. Fomos campeão lá, tempo do Jaime e do Carlos. Sim. Legal. O João diz aqui que eram cunhados dele, né? Sim. Tá respondido aí. Tem história lá no Guarani. Tá e desses títulos finais e jogos, qual mais te marcou, Gil? Que marcou? Se eu vou te contar, o que mais me marcou foi o do Guarani, quando foi jogar aquela história que eu saí do lado do Canarinho, foi jogar no Guarani, daí eu e o Gilmar Felkischer, nós jogávamos no Canarinho, daí no próximo ano nós fomos contratados pelo Guarani, e daí o Guarani, eu não me lembro se tinha sido campeão alguma vez, não sei. Então foi uma história até interessante e engraçada, mas vou contar porque o cara hoje, eu falo para ele, o Felipe Miller era centroavante do Morisco. E o jogo era de manhã, Morisco e Cacique. De manhã? De manhã. Era um jogo de manhã e 2 de tarde. E o nosso time, o Guarani, ia jogar de tarde. Mas se o Cacique fosse ganhar do Morisco, daí nós não ia se classificar porque o Cacique ia jogar com o Bela Vista a final. Foi uma coisa parecida assim. Aí no segundo tempo, lá pelos 45 e pouco, eu estava atrás da goleira e daí pensei, vou embora. O jogo estava 0-0 e se o Morisco ganhasse, o Guarani ia para a final, senão não. E eu indo caminhando já uns 50 metros para baixo, lá uma hora, gol. Eu disse, gol do Cacique. Mas eu olhei para trás assim, não, mas o gol era pro lado de cá, que era o lado do Cacique deu o gol. Daí eu voltei. Não é que o Felipe Miller, se ele não sei se está ouvindo, mas nós falamos, todo dia que a gente se enxerga, fala do Felipe. Eu disse, o melhor centroavante da região era o Felipe. E ele fez o gol do Cacique e ganhou do Cacique. Daí botou nós, o Guarani, na final, daí nós ganhamos a final lá no campo da SAS. E deu uma passeata, eu vou te contar uma coisa, nós fizemos uma passeata, estava lá em Floresta, lá da Vila de Floresta, tu enxerga o trevo de Selva. Tinha carro lá do trevo até lá embaixo, aí tu imagina a quantidade de carro que tinha. Mas antigamente as comunidades eram grandes, tinha muitos moradores e tudo, e aí os caras que gostavam do time. Então essa me marcou, porque nós estávamos no caminhão fazendo a volta lá, tinha carro lá com a luz ligada lá no trevo. Então nós ficamos 3 dias no salão do Guarani. Era eu, o Jaime, o Carlos Binsfeld, mais a turma de lá, mais o Gilmar, e daí o resto também, né? Que a gente não se lembra de todos, né? Mas aquela me marcou porque eu me lembro, estava indo embora, estava morto já, daí deu um gol, disse, fizeram um gol, quando eu voltei era o goleiro para lá de cá. Aí isso me marcou. Mas essa foi uma história até engraçada. Mas e os teus gols aí? Tu também marcou uns golzinhos aí? Eu, na verdade, quando eu joguei, eu joguei no Selva, eu num jogo contra o Guarani, contra o Bela Vista, eu fiz 2 gols de cabeça, um atrás do outro, deu um escanteio, eu fui na área, fiz um gol, daí na próxima escanteio eu fiz o outro, daí o goleiro era o Clóvis Flach, ele disse, mas o que estão fazendo meu zagueiro? Mas eu tinha um pouquinho de impulsão, mas que nem eu falei, eu me cuidava. Aí, com o Grêmio São Pascoal também entreguei o primeiro gol, fui largar uma bola, larguei nos pés do cara, depois eu fui lá na área, fiz 2 também. Mas eu sempre era zagueiro, mas eu era um zagueiro que
que quando, no segundo tempo, assim, quando o time meio que se puxava, daí eu saía, tipo, não vou dizer no contra-ataque, mas como eu jogava zagueiro e eu era bem de preparo, então eu podia passar do volante e ir embora, daí eu jogava lá para frente. Então eu fazia muito gol por causa disso. Não vou dizer assim que eu fui goleador, assim, mas gol importante que eu me lembro, eu fiz esses aí porque era uma coisa assim que dava. E pênalti, né? Pênalti eu era batedor, não errava. Você botava a Pênalti, bola embaixo do era braço e meu. cobrava pênalti. Eu errei pênalti agora quando depois de parar quase. Mas nunca errei pênalti. Os que eu bati fiz todos. Não estou me gravando, mas nenhum goleiro até hoje que pode dizer durante a temporada que eu joguei. E eu fazia 2 passos, não ia para trás. Eu pegava 2 passos da bola, 1, 2, e eu batia uma daí sabe, outra coisa que eu fazia assim, eu treinava a pênalti. Aí o Nico Jungs, que era goleiro do Cacique, um baita goleiro, nós ia treinar lá na SAS. Daí o Nico, então, ele treinava cruzamento, chute a gol, cabeçada, tudo. Então nós fazíamos um treino entre nós, às vezes juntava 3 ou 4. Mas daí eu e ele, às vezes dava só eu e ele, às vezes mais, nós ia treinar pênalti. Então nós treinávamos. Então o que acontece? Daí tu começa a bater, como é o certo tu bater na bola, uma bola tem que ser seca, né? Ou tu dá num lado ou do outro. E eu sempre batia no mesmo lado. Eu sempre batia, tipo, do lado direito do goleiro. Mas o que acontece? Se tu dá 2 passos da bola, o goleiro até ele se mexer não adiantou, porque o que acontece? Se tu faz 3 passos da bola, ele vai antes, daí tu chega na bola enquanto ele se atira. Mas como tu dá 2 passos da bola só, então tu dá um pá e tchau. O goleiro estando no meio, ele até pode encostar na bola, mas eu batia tão bem que eu batia entre o poste e a rede do lado, então até uma vez me lembro que o Paulinho que ele mora em Birubá, ele atacava no Pato Branco. Ele veio jogar. Paulinho Gaveta. Daí ele falou para mim um dia. Aí ele jogou no Juventude e deu um pênalti para Sase e ele atacava no Juventude. Eu jogava na Sase. Daí ele disse: eu sabia que tu ia bater lá, mas eu tinha a convicção. Eu batia forte e batia no canto e seco. Não tinha assim, o goleiro porque ele não podia sair antes, porque eu não tiro, até hoje eu não tiro espaço da 3 passos, né? 2 passos da bola e ali tu tem que chutar. E se tu vai 3, 4, tem jogador que dá 10 passos para trás, mas chega na bola, o goleiro já se atira para um lado, tu não volta mais. Já está sendo telegrafado. Mas, isso tinha como uma coisa que eu fazia e não vou dizer que 100%, mas 99% era gol e o goleiro nem encostava na bola. Evandro Schwab diz que você é o Falcão de Floresta. Baita zagueiro do Guarani. Gente boa esse cara. Esse Falcão, ele era o lateral direito, mas ele dizia... no Guarani, uma época, nós treinávamos o time principal. Treinávamos em 11 no campo. Quando o segundão tinha um time e mais um outro no banco. No Guarani de Floresta tinha isso aí. Então, o Evandro Falcão, ele deve dizer o que eu estou falando. Tinha uma época que o Guarani, ele também era um time tipo famoso, não vou dizer como era o Cacique, os outros, né? Nós tínhamos um time no campo do principal, o segundão tinha um time lá no campo e mais um time pro lado de fora, de tanta gente que ia lá para pegar uma vaguinha para treinar, não para jogar, mas para treinar, né? Então era... Cristiano Pinheiro também. Ei, tá louco. Lembra aqui, né? Do zagueiro Gil, manda um grande abraço. Pinheiro também, gente boa. Também. Você chegou a jogar com o Pinheiro ou já foi outra? Não, eu joguei uma época no Juventude, eu acho que no fim ali foi jogar mais. O a Pinheiro transição, né? O Pinheiro é depois, tá? Uhum. Mas um cara muito bom de bola, tá louco. Pinheiro é 79, se não me engano, 79, 80. Canhota, bola parada. E um cara muito técnico também, muito bom jogador. Que legal. E aí, Gil, né? O que ficou dessa história toda? Que momentos que você, né, acha que valeram a pena? Tipo assim, o futebol me deixou um legado muito grande de amizade, de companheirismo. Você é desses que onde chega aí tem alguém que lembra? Gente sempre conhece. Eu vou te falar uma coisa assim, que até às vezes o pessoal me conhece assim e digo, pá, como é que tá? Depois eu não consigo mais me lembrar da onde é que eu vi o cara, mas os caras, tipo, tem mais...
Porque a gente assim, quando tu convive com vários, que nem eu tenho minha firma lá, então lá em Selva, né? Então todo dia são pessoas diferentes. Isso vem 10 ou 20 clientes lá, então tu não consegue mais manter mas assim, o futebol hoje, eu vou dizer assim, eu tenho, porque eu sou conhecido por um jogador, sempre fui um cara muito, eu fui educado, nunca fui um cara respeitoso, né? Não, tipo, terminou o jogo, fui lá cumprimentar os caras, que nem a gente faz hoje, né? Mas o futebol tem umas coisas assim, né? Tu tem que... Às vezes tu chega em casa, a nega velha, pá, mas de novo futebol, tudo. Então esse lado familiar é meio complicado, né? Mas eu nunca deixei de tratar a minha família bem por causa do futebol, né? Mas onde eu fui, eu sempre fui um cara correto. Ó, todo mundo sabe, todo mundo ganha, mas nunca fui dizer, ó, eu quero isso, aquilo, porque não. Eu combinei, tal que eu ganho, é isso que eu vou ganhar. Tipo assim, se eu fui bem, posso ir de novo, se não quiser, tá bom também, mas eu sempre fui um cara assim, no respeito futebol, acima de tudo. E um cara correto. Ó, ganhou tanto, então, eu sei que é difícil de falar, mas tem jogadores que às vezes faz corpo mole e tudo, não, mas eu nunca fui. Se é para mim entrar num campo para entregar um jogo, então eu não ia dizer, então vocês jogam, né? Mas assim, eu acho que tu tem que, em qualquer situação, né? Tu tem que ser correto nas coisas que tu faz, né? O dia a dia é aquele ali, né? Tu tem que deitar de noite com a cabeça no travesseiro tranquilo, né? Porque tu fez o que tu podia, né? Tem coisas às vezes que não dá certo ou dá um erro não por você querer, mas eu acho que tu tem que tentar e sempre ser persistente. A pessoa quer ser alguma coisa na vida, tem que ser persistente, tem que se doar, né? Não pode fazer corpo mole, porque o amanhã Deus pertence. Eu acho que o importante é tu ter uma vida boa, saudável, né? E aproveitar a vida também, que é importante, né? Isso é o mais importante. E os outros esportes, Gil, né? Você chegou a jogar futsal, foi para outras modalidades, a bocha, o bolão, carta, mas se eu vôlei. Falar, eu joguei no 15, joguei futsal no 15 Clube Itapera, no tempo lá do Ito Ceruti, o Ito que tá acompanhando ele era um dos caras lá do 15, era ele, o Mariani, outros eu não lembro mais, eles tinham um timão do tipo time de cima. Naquela época tinha o Ser César, Guarani, o Pinheiro e mais não sei o quê. E aquela época eu fui no 15, mas daí fomos de Selva, foi o Virício, que era goleiro, o Claudir Hartmann, já falecido, o Jorge Knopp também falecido, e eu acho que o outro Jaime foi uma época, foi junto. Então eu fui no 15 lá. Na primeira temporada, assim, que eram os jogos daqui, eu fui todos, mas depois aí eu não. Como eu não tinha carro, então só um cara tinha um carro só. Eu e o outro Vinícius. Daí ele caiu de um telhado, não foi mais, eu não pude mais ir. Daí no fim. Mas eu me lembro disso aí como folclórico, né? Mas eu também joguei no 15. E depois na Selva eu joguei salão. Na Selva até fui campeão em alguns campeonatos lá, mas tipo assim, não era tipo um cara muito. Eu era um fixo, no caso, um cara mais durão, assim, mas joguei na época da SASI, que a SASI jogava esses série bronze ali. Também fui junto várias vezes, como era um de lá, né? Então, mas assim, títulos assim, municipal lá, eu acho que eu nem sei se. Não, nós fizemos uma vez isso é curioso. Uma vez um municipal de Selva lá, eu disse, não, vou fazer um time. Era eu, o Darley Zanata, que já era meio veteranão, o Paulo Gaúcho de fora e o Griso. Convidei para jogar lá. Daí os outros, nós era mais um goleiro, mais uns dois reserva, e jogava nós 4. E curioso que contra, tipo, não sei quando tinha 10 ou 12 times, nós fomos para a semifinal, nós, os velhinhos lá. E a pesada corria, fazia o diabo, nós não, só tocava a bola e pá, no fim, no último, na semifinal, daí perdemos para um outro time que foi campeão, porque eles eram melhor, mas a final ali era uma história do futsal, né? Então, o futsal nunca foi o forte, né, meu? Sim. Eu sempre fui bom não, gostei de jogar campo sempre, né? Até hoje eu gosto mais, eu jogo mais. Hoje tem futsal, mas eu gosto de jogar futebol 7 e futebol de campo, que é melhor. É a tua praia. É. Joelson Verlan também diz que você foi e é fera no futebol. Uma pessoa, como pessoa nem se fala, ele escreve. Meu irmão, Joelson aqui. Esse cara é muito legal, tá louco.
E o Vanderlei de Souza disse que ele te pagava e depois do jogo Ficava e lá. você já gastava tudo em Ficava lá, cerveja. mas tinha sede. Não, não ganhava um toquinho para combustível, mas um pouco depois nós ficava ali na Copa, vamos tomar cerveja, que é. Tem que Isso aí aproveitar a vida mais também. que hoje Quem faz. foi o grande torcedor do Gil? Aquele cara aquela pessoa, enfim, pode ser homem, mulher, que quando você olhava lá para a tela, olhava para fora, estava lá vibrando, torcendo, te incentivando. Pá, eu vou te dizer assim, aí eu tinha que enumerar vários, né? Em cada lugar, praticamente eu tinha um cara que era tipo assim, um cara que gostava de mim e tudo. Mas que nem o Vanderlei, né? O Vander era um cara que eu acho que ele torcia para mim e sabia, porque o Vander foi um cara que lidou com muitos jogadores, muitos, vários. E ele sabe que, todo mundo sabe que não é fácil lidar. Então, eu acho que nessa parte eu tenho que agradecer o Vander, entre outros, né? Mas é um cara que me deu sempre uma moral aí tipo, Aquele incentivadorzão. incentivador. É um cara que até hoje, onde eu vou e eu enxergo ele me enxerga, a gente se, né, pá, tá louco, um cara muito legal. Isso aí não posso deixar de talvez alguém, um outro também, mas é um cara que me deu assim muita moral sempre no jogo e sempre me auxiliou. Legal. Né? E a tua família, Gil, né? Tua esposa, não, da onde você Na verdade, conheceu, assim, como é que foi esse? A minha família somos eu, a mulher, a cachorrinha. Toda mulher tem um cachorro, a cachorrinha. Não, daí tem a minha filha Sara que mora aqui em Birubá. O Jean, que é meu filho, trabalha comigo lá na oficina lá, e o Michael, que é engenheiro, trabalha na Star. Então essa é a minha família, né? Então a minha esposa, ela trata todo mundo bem lá em casa e se vira, né? Nos 30, que nem diz outro, que o pessoal acha que dona de casa não é profissão, mas é o contrário, né? Ninguém valoriza, eu acho assim, mas não vou dizer que seja uma coisa assim que é para pessoa famosa, mas se tu não tem uma pessoa dentro de casa, é complicado. Então, a minha família, assim, eu prezo muito, né? Meus guri, né? Minha filha também trabalha aqui em Birubá e se tem alguma coisa com eles, a gente se preocupa, né? Tá louco? Então, a família, eu acho, uma família é uma coisa que tem que conservar. A gente tem briga, que nem, não sei se tu tem, mas a gente briga não, briga no sentido figurado, né? A gente tem as resingas, tudo lá, mas jamais deixa faltar alguma coisa dentro de casa, porque a família é um bem maior. É o o dia que tu alicerce. tiver mal, tu vai ver tua família te apoiar. Quando tu tá bem, tu talvez não vê tanta mais, mas eu não é por mim, mas eu vejo assim que tem gente que tá mal, não tem um familiar para ajudar e tomara a Deus que me dê muita saúde para mim cuidar da minha piazada, eu cuidar eles, não eles me cuidar, mas eu acho que a família é um bem maior e as encrencas da vida a gente supera. E se você pudesse deixar uma mensagem para a bola, Pra bola. que mensagem você deixaria para a bola? O que ela representa para ti? Eu, na verdade, a bola foi para mim, um motivo muito grande de ter vontade de ter as coisas, de se cuidar fisicamente. E eu acho que a bola está faltando muita bola para a juventude. Bola. Né? A bola, se o pessoal conseguisse se doar mais para a bola, em si pegar uma bola e jogar um futebol, largar, não vou dizer assim, largar das coisas mais, dá mais, porque hoje a gente vê por aí pessoas que poderiam ter uma saúde melhor, tudo por talvez não se doar, pegar uma bola e correr atrás de uma bola. Então, a bola é uma coisa que talvez até tem horas que a bola é uma coisa que não é legal. Tem coisas que a gente conhece também, né?
que o pessoal se aproveita em umas situações e tudo, mas eu acho que uma bola estando cheia é o melhor caminho. Essa te deu muitos amigos. Muitos. Essas aí, se botar numa bola os nomes de todos os amigos que são amigos do peito, vai ter que arrumar um monte. Que legal. O Douglas Vilmar Terhorst também manda os parabéns. Diz que você é uma lenda do futebol de Selva e manda um abraço aí ao Gil. E é isso, né, Gil? Essas memórias, essas passagens aí que a gente nunca esquece, né, e que nos enchem de orgulho. Quando você olha para trás, né, e você vê o Gil, menino, 7 anos, 8, 10 anos, né, o que aquele menino de 8, 10 anos falaria para o Gil de hoje? Teria orgulho? Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Quando eu morava no interior lá, antigamente era complicado. Eu acho que 6 ou 7 anos, eu não sei se a minha mãe dizia, eu acho que não vai vingar, porque eu era muito magro e não comia nada e doente, não sei o que. É verdade, antigamente era diferente as coisas que nem hoje. Hoje dá uma tosse, já estão no hospital. Não falando isso aí, falando assim por cima, mas eu sempre fui uma pessoa de família muito pobre, humilde. Antigamente, o meu pai era professor. Antigamente não ganhava nada. Um professor, não sei quanto ganha hoje, mas não ganhava nada. Então o pai era professor. A comunidade lá da Santa Terezinha ajudava o pai e a mãe para se manter. Era verdade. Então, e a gente era muito humilde, pobre. Vou dizer assim, não que a gente seja rico hoje, mas a gente tem assim uma vida melhor. Então, eu tenho como exemplo do que eu fui, né? Que a minha vida sempre foi sofrida, assim como de todos, que a tua também, provavelmente, né? Mas tu tem que dar valor hoje pelo que tu tem do que tu tinha, né? E eu sempre falo assim, eu da minha idade até hoje, nós temos um pulo daquela época não ter chuveiro, não ter tecnologia, né? As facilidades e o conforto hoje. Então, só que a minha idade, por exemplo, é aquela que não tinha nem luz no interior, não existia luz. Só liquinho. E tomar banho daqueles chuveiros com água quente ali, isso até é engraçado. Não existia papel higiênico, o pessoal não acha que eu estou brincando, mas é verdade. Não existia papel higiênico, nos interior não existia tipo escova de dente para criança, nunca se ouviu falar, só nos adultos. Sapatos eram poucos, né? Era chinelo, era geado. E outra coisa, até em si, as roupas, o calçado, não existia calçado, era chinelo. Então, assim, daquele tempo que eu fui até hoje, eu passei essa transição que chama da tecnologia de hoje, né, que é a top, e do que era antigamente. Carro, não existia carro no interior, mal e mal, um cara, dois caras. Só que era telefone, tipo assim, TV, nada. Não existia, não tinha. O pai tinha um rádio só, me lembro, o pai tinha um rádio, escutava o jogo do Grêmio, a Voz do Brasil, isso aí. Mas o pai era professor. Então, da minha época, dos 6, 7 anos que eu me lembro, assim, mas a gente era. Olha, vou ter que contar, o cara ficava doente, a mãe fazia um chá, e se eu não melhorava, levava na benzedeira e daí fazia aqueles troços lá, mas assim, eu posso dizer assim, eu e várias pessoas da minha idade vão dizer isso aí, porque no interior era pior que na cidade. Na cidade já tinha mas como no interior não tinha nada, no interior então era fora do comum, né? Mas é por isso que eu tenho comigo sempre essa na minha cabeça essa ideia. A gratidão pelo que tu tem hoje. Porque eu tenho, que eu consegui trabalhando, ralando, trabalhava muito e não. O que você faz, Gil? Qual é o teu? Eu tenho uma mecânica de linha leve, trabalho com motosserra, roçadeira. Começou quando isso? Quem te passou essa? Na verdade foi eu acho que foi 1982 que eu comecei numa empresa, era uma empresa lá de Selva, lá ela era grande. E daí
ela trabalhava com linha agrícola, mas linha leve e linha pesada. Então, Sim. vendia desde plantadeira até motosserra, roçadeira, essas coisas. Então, eu fui me aperfeiçoando porque alguém na empresa sempre tem que fazer o curso. Hoje todo mundo pode fazer, mas aquela vez... Então, os cursos que tinha, eu fazia. Então, eu ia, né? Fui a São Paulo, fui várias vezes na Jacto, na Husqvarna, na Nogueira, com o Mag Nogueira, esse pessoal lá que eram as revendas maiores. E daí por aqui também, tu ia se aperfeiçoando. Aí essa loja começou a botar filiais, né? Então ia para lá, ia para cá, e daí, então eu, tipo assim, da profissão que eu tenho hoje, na minha firma lá, eu devo muito também ao trabalho que eu fiz aqui, que a empresa me proporcionou naquela época, né? Os cursos, e também deu ir atrás, né? Porque lá na empresa, às vezes, tem várias coisas que, não, eu não vou, mas vai atrás, porque amanhã vai te fazer falta. Então, hoje que eu sei o que eu consigo fazer, é porque eu também fui atrás das coisas, me doei. E antigamente era diferente um pouquinho, o cara Tua empresa tem quase 40 anos já, então. Quase 40 anos, por aí. De estrada. E trabalha com roçadeira, trator de cortar grama. Isso, trator, pulverizador, bombas, mas lavador, essas lavadorazinhas que vendem aí, que nem tem um cara que eu acompanho na rede social, o cara xinga essas porcarias que faz, o cara não deve falar, o cara está sendo processado. Mas eu sou desses aí, eu pego tudo que é coisa lá, a gente pega e tenta dar um jeito e tudo, e consegue, não consegue. Consertar. Nós fizemos também muita, tipo assim, serviço externo, né? Então, se alguém tem um problema, a gente vai, né? E atende, né? Então... Trator de cortar grama é contigo? A gente nós temos agora nós pegamos uma autorizada assistência técnica autorizada, a Husqvarna, nós somos lá. Husqvarna. Então aí a Cotribá vende, o Augustinho vende tudo, então a gente tem uma gama de coisas assim que vende, dá assistência técnica, a gente encaminha. Parte para o caminho técnico, né? Porque vender, que nem eu falo, vender todo mundo vende. Tu precisa de uma peça, não sei onde tem. Então a gente faz a parte técnica mas graças a Deus, a nossa clientela aí, inclusive aqui de Birubá, da região, é muito grande. Mas dentro do que eu sempre falo, tu tem que ser honesto nas coisas que tu faz, né? E fazer o serviço com a melhor perfeição possível, porque gambiarra é complicado e quem faz não se dá bem, então em qualquer setor tu tem que se doar. Pode não dar certo, mas às vezes trabalho é que dá. Legal, Gil. Muito obrigado pela tua presença, né? Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Cidade. A tua entrevista vai para o Jornal Alto Jacuí desta semana também. E a palavra final é tua. Então, né, eu vou agradecer, né, Andrei, porque tu me deu essa oportunidade aí. A primeira, né, que a gente dá entrevista em campo, tudo lá, mas assim, esse trabalho que tu faz aqui, eu vou te elogiar, tu é um cara nota 10, cara, porque o futebol hoje, se tu vai falar, é que nem o caso do Marcão, né, ele vem aqui, ele vai falar as histórias dele, né. Então, o cara proporciona isso aí, então é importante, né, e a gente também, né, gostar assim de conversar umas coisas, né, que o pessoal sabe, né, mas acompanhar é importante. Então, quero te agradecer, né, Andrei, se tu continuar assim, né, eu acho que a tendência é tu e cada vez mais a fama vai aumentando, né? Verdade. Inclusive, eu faço uma pergunta sempre aqui para o pessoal que vem, né? Quem você gostaria que estivesse aqui contando a história para você ouvir lá, Gil? Eu quero que tu convide o Marcão. O Marcão. Outra coisa, se o Marcão não vem, o João, eu não sei se o João Borchardt já não teve aí, eu não tenho certeza que... O João teve lá no início do Baldo Esporte, que nós temos esse programa desde 2019. Eu vou te pedir uma coisa, se um dia tu vai fazer, tu consegue, fora talvez desse quadro aí, convidar essa turma aí do Juventude aí, e fazer uma reunião e nós começar a trocar umas ideias. Aí eu acho que vai ter muita coisa. Mais, porque nós a gente hoje não pode mais, porque cada um tem um compromisso, tudo mais. Um dia desse eu disse, ter que juntar essa galera, um dia lá nós trocar uma ideia e daí começar a contar as histórias. Que isso, apesar que daí tu vai ter que ficar 2 dias, que não vai ser fácil. Mas agradeço para ti, Andrei, se qualquer coisa aí eu tiver uma oportunidade de trazer o Marcão aí, traz ele, não sei, eu não sou para puxar saco dele, mas é que a nossa história lá no Juventude foi
foi por detalhe que nós não fomos campeão estadual, então ficou marcado para nós, né? Mas vocês chegaram na final, né? Ficamos vice-campeão naquela época, porque nós ganhamos lá do 7, mas como o Vila ganhou de 1-0 aqui, eu fui lá no Sapiranga e ganhou. E daí nós tínhamos que ganhar do Vila para ir lá no 7 e ganhar. E o 7 já estava, o time do 7 já estava praticamente fora, então nós ganhamos do 7 igual lá, não adiantou. Mas tá bom, eu agradeço a oportunidade e, se Deus quiser, vamos longe nesse mundo. Gilberto Jorge do Ponte. O Gil foi o nosso convidado no Baú do Esporte desta sexta-feira. A partir de agora, a entrevista do Gil está disponível no Facebook da Rádio Cidade Birubá e também no canal do YouTube do jornal O Alto Jacuí. Você pode conferir tudo lá na íntegra. Nós vamos para um rápido break para os apoios culturais. Vem aí o destaque para as últimas do esporte e depois eu volto aqui com as manchetes da área de jornalismo da 104.9. Da criação do escudo ao início do jogo, sua equipe merece estar bem vestida. Na 3K Indústria de Fardamentos Esportivos estão os melhores especialistas na confecção